para a população em situação de rua. O Centro de Saúde especializado para a população em situação de rua, migrantes e refugiados. O que acontece é que a gente tem, né, uma alta demanda em Belém como um todo. A população de rua de Belém tem uma relação direta, assim, com o uso. Você vai achar poucas pessoas que estão em situação de rua que não fazem uso. E a ida para a rua tem ligação, né, com os vínculos familiares e tudo mais. Então, você acha, essa é a relação, né, que a gente vê diariamente. E a gente tem um sistema de saúde mental muito precarizado. E eu, enquanto assistente social do consultório na rua, dentro da atenção básica, me vejo ainda muito limitada, né, no atendimento mais especializado, em que eu consiga trazer a redução de danos sem necessariamente encaminhar para um serviço especializado que às vezes não vai atender, vai estar de portas fechadas e tudo mais. Então, a minha busca, assim, na realidade, para cá e para tudo que eu estou buscando de redução de danos, é para um aprimoramento profissional em que eu consiga, na minha atuação, trazer, né, uma perspectiva de redução de danos que seja efetiva para a realidade, né, que ela faça sentido ali, em que eu realmente não esteja ultrapassando um limite, né, enquanto assistente social para psicóloga, porque é uma coisa que acontece muito, né, dentro do consultório, dentro do serviço como um todo. Então, é mais ou menos isso a minha busca para esse papo aqui de segunda, minha busca para essas questões. Vou contar um caso. Ela pediu Peraí, aqui... Gabriela, Oi. 2 minutinhos só, eu estou curioso para escutar teu caso, mas assim, o meu medo é que você coloque questões demais e aí a gente fique muito na superficialidade. Que tal a gente dar uma de Jacques Estripador e fazer por partes? Perfeito, perfeito. Tá? Porque, assim, a gente tem muitas outras segundas-feiras para continuar essa nossa conversa. Eu quero muito escutar o teu papo, mas eu quero, assim, poder ir aprofundando contigo para que você tenha algum retorno da tua fala. Pode ser? Com certeza, pode ser. Cecília, por favor, você fecha a sua câmera, Cecília. Lucenira, você quer colocar alguma coisa também, para se ela tiver alguma correlação com Gabriela, a gente poder trabalhar? Sim, eu queria colocar uma coisa que eu acho fundamental quando a gente trabalha com redução de danos, que é sempre construir o projeto terapêutico a partir do desejo dos usuários. Né? Eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer produção de cuidado em redução de danos. Não existem fórmulas genéricas, mas esse é um ponto de partida, que é com esses usuários que estão em situação de rua, o que é o desejo deles com relação ao consumo de substâncias psicoativas. Acho que isso pode ajudar bastante, assim. Pois é, olha só. Eu tenho... Primeira questão, Gabriela, que me chama muito a atenção na sua fala, é a vinculação entre cidadãos que moram nas ruas e o uso de substâncias psicoativas. Porque, se você parar para pensar, Gabriela, olha só, primeira questão, né? Para alguém consumir substâncias psicoativas, é necessário que se tenha recursos financeiros. E isso é o que mais falta nas ruas, né? Não é algo corriqueiro que as pessoas que estão nas ruas tenham dinheiro. A segunda questão é que as pessoas que estão nas ruas, elas são alvos de violências cotidianas, principalmente mulheres. O uso de substâncias psicoativas as deixa em estado de letargia e de dificuldade de se defenderem e se protegerem.
Portanto, o uso de substâncias psicoativas, que eles e todos que as usam sabem perfeitamente, as expõe ao que eles mais temem, que é a violência. E o que eu fico aqui pensando, Gabriela, é que eu já escutei, eu trabalho há muitos anos com população de rua. Por muitas vezes eu já escutei essas afirmações. Afirmações essas que, quando a gente começa a se aprofundar, a gente vai ver que existem duas questões aí que são fundamentais. A primeira é o seguinte, que, obviamente, que a população que recorre aos consultórios de rua são normalmente, majoritariamente, usuárias de substâncias psicoativas. E isso, muitas vezes, ilude ao profissional, porque ele acaba por reproduzir aquela pesquisa, aquela estatística dos que o procuram, como se fosse algo entre todos, o que não é. Normalmente, repito, quando você vai buscar pesquisas feitas onde os pesquisadores sejam a própria população de rua, você descobre que é um número muito pequeno. E esse número muito pequeno, inclusive, ele é muito fomentado também por um preconceito enorme da sociedade com essas pessoas. Porque, sim, Gabriela, 2 minutinhos só, eu só estou terminando, te devolvo já a tua palavra. Eu quero conversar mesmo com você, quero te escutar, porque eu estou acreditando que eu tenho alguma coisa a aprender com você. Então, dentro dessa perspectiva, né? Porque olha só que coisa interessante. Quando o IBGE faz o censo da população brasileira, não consta no censo da população brasileira a pergunta: você usa droga psicoativa? Não consta. Não consta no censo da população brasileira sequer saber se o uso de droga é legal ou ilegal. Então, quando você aborda uma pessoa de situação de rua, você vê que o censo de população de rua, uma das perguntas que existe é: você usa droga? Por que será isso? Se você... O outro aspecto disso, você vai ver que a sociedade brasileira ela tem uma característica, que é... Um instantinho só, 2 minutos, espera aí. Desculpem, mas eu esqueci minha comida no fogo e acabei de queimá-la toda. Mas vamos prosseguir. Então, o que eu dizia era, uma das características da sociedade brasileira é abandonar os que mais necessitam de ajuda e privilegiar aqueles que mesmo necessitam de ajuda. E você veja só que nessa questão das drogas, a população de rua é sempre aquela que recebe maior atenção a esse respeito. E as pessoas que ocupam posição de destaque na nossa sociedade, não existe ninguém falando de política pública para usuário de drogas da elite. Existe uma pesquisa muito interessante da Unesco, Gabriela, que demonstra que os locais onde existe maior consumo, comércio e socialização de drogas são as escolas brasileiras. E que, quanto maior o poder aquisitivo do público frequentador dessas escolas, maior o consumo de drogas. Mas você vê que coisa mais interessante ainda. Quando a polícia vai procurar droga, eu nunca vi batida policial em escola de elite brasileira atrás de droga. As batidas policiais que acontecem em busca de drogas são sempre nas comunidades afastadas do poder. E que coisa mais interessante ainda, todos nós aqui conhecemos alguém
que é o usuário de drogas, psicoativos, dessas ilegais, ou se nós mesmos não somos usuários de alguma dessas substâncias. Todos nós que conhecemos ou somos usuários de drogas sabemos que ninguém mais sobe morro ou entra em favela atrás de droga. As drogas vêm à nossa casa sem nenhum problema. Os comerciantes de droga, vulgarmente conhecidos como os traficantes, não estão mais nessas comunidades, eles estão no asfalto. São pessoas da elite. Mas a batida policial acontece nas favelas. Não acontece no asfalto. Então, assim, por último, né, sabedores do imenso preconceito que existe na sociedade brasileira no que diz respeito ao usuário de droga, todas as pesquisas que você vir sobre o uso de drogas e substâncias psicoativas, elas têm uma forte tendência a apresentarem números absolutamente falsos, incorretos, porque dificilmente um usuário vai se identificar como tal, por medo de discriminação, seja na família, no seu ambiente de trabalho, qualquer lugar. Quando a gente quer tomar conhecimento de uso de droga de uma maneira mais efetiva, são aquelas pesquisas que são feitas nos esgotos, como, por exemplo, nos esgotos da plataforma de prospecção de petróleo, onde tem um consumo elevadíssimo de substâncias psicoativas, porque vai-se nos esgotos, e aí nos esgotos faz-se o exame. Há pouco tempo atrás, foi feita uma pesquisa em Porto Alegre, em bairros da elite de Porto Alegre, e se descobriu um altíssimo consumo de opioides, que não era nem de longe comentado. Pois não, Gabriela, queria te escutar. Não, então, eu acho que eu vou pontuar algumas coisas que talvez seja... Mas aumenta um pouquinho mais o seu fácil som, que está muito baixo. Tá. Eu vou pontuar algumas coisas que talvez seja para vocês visualizarem, né? Porque o norte, Belém, enfim, a nossa Aumenta realidade mais, é muito... seu som está baixo demais, Gabriela. Égua, tá me ouvindo? Fala mais, Agora tá melhor? fala mais perto do seu alto-falante. Tá ouvindo melhor? Tá. Eu vou tentar explicar assim um pouco mais o que eu vou trazer, o que eu estou trazendo de inquietações, porque a realidade, né, de Belém, do norte como um todo, e cada lugar vai ter, né, a sua realidade, mas aí eu vou falar a partir da minha, da capital do Pará e tudo mais, e dos seus arredores, é que diariamente eu atendo pessoas que existe familiares e casas na cidade, né? E que a relação dessas famílias com eles é de fragilidade por conta do uso. E como eu enxergo isso? Eu enxergo pela falta de políticas públicas que atendam a essas necessidades, e não só de saúde mental, mas o acesso à alimentação, né? São pessoas que estão numa situação de desigualdade social gritante. Então, eu não coloco apenas como a falta de uma política de saúde mental, apesar de ser. Por quê? Porque Belém tem um CAPS municipal AD, né? Então, essa é a realidade que a gente tem para esses atendimentos especializados. Então, aqui tem uma busca gritante por comunidades terapêuticas, porque é o apoio que essas familiares têm, e aí, mais uma vez, se perde qualquer tipo de vínculo quando a gente pensa nessa realidade de busca para comunidades terapêuticas. E a partir daí, a gente tem a rua como esse espaço, né? Esse espaço e essa realidade para essas pessoas. Então, quando eu trago isso, a minha principal questão é essa. Por quê? Porque a gente atualmente tem, e é um uso que tem muita relação, sim, com a violência policial, porque é constante. A gente tem ali os centros de Belém com uma milícia violenta no nível muito absurdo, né? Então, a gente sabe como funciona, né, a relação da droga com a violência policial,
droga com a violência policial, principalmente, mas é uma realidade nossa, enquanto profissionais, e aí a gente precisa compreender essa realidade para lidar com ela, e não estigmatizando, porque é o que eu menos tento fazer. Trago para cá essa realidade muito para conseguir demonstrar para vocês as minhas inquietações para, né, trazer um atendimento mais qualificado enquanto uma profissional que atende essa população que está em extrema vulnerabilidade. Então, é uma população que a gente não tem um serviço de saúde bom para atender, nem mínimo às vezes. A gente tem uma rede de assistência social muito ruim também, a gente não tem abrigos na cidade, né? Eu até falo, assim, que se eu estivesse na rua, eu não sei o tanto que eu usaria, né, para sustentar uma madrugada com medo de violência, né? Então, mas as minhas inquietações têm muito mais a ver com a minha atuação, né, que é diária. Eu atendo diariamente, praticamente, mais da metade das pessoas que eu atendo me procuram pensando nesse atendimento de saúde mental, ainda muito com visão de abstinência. E aí é essa a minha luta de tentar aprender, porque a procura dos usuários, para mim, tem muita relação com abstinência. E por quê? Porque a gente não tem, né, uma política de saúde mental que realmente a redução de danos esteja ali constante. Então, era isso... Oi, pode falar. Mas por que você acha que a questão de drogas deve ser atendida por saúde mental? Qual a correlação entre drogas e saúde mental? Assim, vou repetir para você. Uhum. Freud era usuário diário de cocaína. Diário. Você acha que ele era um caso de saúde mental para ser também tratado por saúde mental? Mas eu acho que eu acho que saúde mental, eu não estou colocando nesse lugar muito estigmatizado da saúde mental. Eu acho que acompanha uma questão mais integral mesmo. A gente Sim, aqui a gente não vai ter. Eu estou querendo chamar a atenção, Gabriela. Uhum. Sim. Porque assim, a gente só reforça todos esses tabus, né? Exatamente quando faz as nossas afirmações. Você conhece um livro do Michel Foucault chamado Microfísica do Poder? Não. Então, esse livro ele trabalha sobre uma questão que é uma questão fundamental também no tratamento e no atendimento com usuários de drogas. Porque é o seguinte, são nas micro-relações que se perpetuam as macro-relações. Então, se você vai repetindo sistematicamente para você que a questão de população de rua está atrelada à questão de uso de drogas, você, quando recebe alguém vindo da rua para conversar com você, a sua procura espontânea é pela droga, e não pelo ser humano, não pelo indivíduo, não por todas as questões que ele traz também e que são fundamentais. Ele não está na rua por causa das drogas. Rarissimamente, né, você encontra nas ruas alguém que chegou às ruas porque era usuário de drogas. Normalmente, você encontra pessoas que foram para as ruas por uma série de circunstâncias na vida e, ao chegarem nas ruas, pelo mesmo medo que você tem, que eu tenho, começam a usar droga. Para muitas pessoas, Gabriel, a droga é uma solução, não é um problema. Eu posso passar aqui dias seguidos citando exemplos onde a droga é uma solução. Lucineira, já te passo a palavra. Eu vou dar um exemplo, Gabriela, para você, né? Um exemplo que eu convivi. Uma menina de 12 anos que, de repente, se descobriu grávida. Como ela era filha do pastor da comunidade, ela foi expulsa de casa e depois foi expulsa da comunidade. Chegou às ruas grávida. Mas ela chegou, além de ser grávida, ela tinha medo de barata, tinha medo de escuro, tinha medo de uma série de coisas.
Na rua, inclusive, ela foi descobrir que era virgem e grávida. E, de repente, como você deve saber, meninas grávidas na rua são alvos de enormes perversidades eróticas. Os homens mais perversos preferem as meninas grávidas. E ela virou alvo de tudo isso. Acabou parindo seu filho na rua, e como sua filha, como ela não tinha anestesia, ela, na hora de parir, usou crack, que acabou falecendo. E a filha dela foi entregue à mãe dela. Você acha que essa menina, o uso de droga, substância psicoativa, para essa menina era um problema ou uma solução? Pois é. Talvez, assim, a gente comece a compreender um pouco mais esse universo, se puder entender que não existe nenhuma outra pessoa no mundo que conheça mais os malefícios de uso abusivo de qualquer substância do que o próprio usuário daquela substância. A droga que mais mata no mundo é o açúcar. Ninguém fala disso. Dentre as que são ditas drogas, a que mais mata, que mais causa efeitos malefícios, é o álcool. Ninguém fala disso. Ninguém presta atenção a isso. Muito pelo contrário, tem anúncios na TV chamando as pessoas a consumirem álcool. Então, quando está de frente a você uma pessoa, seja ela quem for, seja ela o que for, é uma pessoa. A questão é a gente ajudar a ela descobrir o porquê ela usa alguma coisa que ela sabe que lhe faz mal. E, a partir daí, a gente entender o que existe de pior ainda na vida dela, que é tão difícil para ela lidar, que ela opta em usar uma substância que ela sabe que faz mal, mas que ameniza a dor dela. E aí não é uma questão de saúde mental. É uma questão de cidadania. Essa menina de 12 anos que estava na rua, cujo nome era Manuela, eu conheci, ela não precisava de ninguém para atendê-la na saúde mental. Ela precisava de alguém que a abraçasse, que a acolhesse. A droga ali era uma solução, não era um problema. Pedro, você quer falar alguma coisa, Pedro Vitorino? Mais alguém quer falar? Fala lá, Pedro. Não, tô tranquilo, tô aqui com vocês. Eu sei que você está com a gente, mas você, de repente, pode enriquecer um pouco esse encontro, se colocando. Eu não pensei em nada para falar, não. Estou curtindo. Não, eu sei, mas eu só estava querendo saber se você queria participar do bate-papo. Tá, Cristiane, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Paulo, quando você fala que essa menina, que a Manuela, ela precisava não do atendimento de saúde mental, mas de acolhimento e abraço, né? Agora eu falo como psicóloga, né? O lugar da saúde mental não é exatamente, ou se não é, não deveria ser, do acolhimento e do abraço, porque se não for esse o lugar da saúde mental, eu não sei qual é.
Mas o né? que eu concordo com você, Cristiane, integralmente com o que você falou, mas você há de convir, né, que esse termo ele não é usado dessa forma, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de saúde mental é porque existe uma doença mental. E quando a gente fala que o lugar de população de rua é para ser cuidado com saúde mental, é atribuindo a ele a responsabilidade de onde ele está. Quando de todos, ele é o menos responsável. Quando a gente faz isso, a gente culpabiliza o inocente e inocenta o culpado. Quem produz a miséria, quem produz a população de rua é o sistema, porque é através da miséria que se fazem milionários. Nesse sistema capitalista que a gente vive, selvagem, não existe nenhuma atividade que exista e persista com uma população de rua que é secular, se ela não der lucro. E todos nós sabemos que população de rua gera muito lucro. Não é pouco lucro, é muito lucro. População de rua é matéria-prima para tráfico humano. População de rua é matéria-prima para trabalho escravo. População de rua é matéria-prima para escravos sexuais, escravos laborais. População de rua é matéria-prima para a milícia vender segurança. Aqui no Rio, eu não sei qual é o termo que se usa em Belém, mas aqui no Rio chama-se varrer a população de rua. Edu, eu já te passo a palavra. O que significa varrer a população de rua? A milícia, ela vai varrendo a população de rua. Esse termo é usado intencionalmente, como se a população de rua fosse um lixo, né? Edu, por favor, você desliga a câmera. Então, ela vai sendo varrido para um lugar onde tem uma concentração de comércio, porque assim vai diminuir a circulação ali, porque normalmente a sociedade tem medo de que a população de rua está vinculada também a assalto, né? E aí cai a venda daquele comércio. Quando cai a venda do comércio, vai aparecer algum policial, normalmente a disfarçatez é tão grande que é fardado, que vai oferecer segurança para o comerciante, para tirar a população de rua dali. Se o comerciante pagar, ele vai varrer aquela população para outro lugar. Se o comerciante não pagar, continua a população de rua ali em frente, sendo infiltrado pela própria milícia outras pessoas para promoverem assaltos, etc, etc. Então, assim, falar de população de rua, categorizando ela como se ela fosse única, como se ela fosse uma composta, todos dela, por um traço de pessoas, é esquecer que, antes de mais nada, eles são exatamente compostos como nós na sociedade. A população de rua com nível superior, não sei se vocês sabem, é a que mais cresce no Brasil. A gente encontra nas ruas das cidades brasileiras médicos, engenheiros, advogados, etc, etc, etc. Eu conheço pessoas que moram na rua aqui no Rio de Janeiro que falam fluentemente 5 línguas: mandarim, inglês, francês, espanhol e português. Estão nas ruas. Cristiane, antes de retornar a você, deixa eu passar a palavra para o Edu. Edu, você está tentando... Pode se colocar, Edu. Certo. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Eduardo Real, sou de Osasco. Eu sou usuário da RAPS. Também sou militante da luta antimanicomial. Estou nos coletivos, grupos aí. Vim a convite da Tereza, que é daqui da Quebrada também. E aí, só pontuando uma questão aqui, porque o camarada, ele questionou a Gabriele, né, sobre a questão de... Paulo, obrigado.
sobre a questão de tipo, ser na saúde mental, ser na RAPS, o acolhimento das pessoas que são usuárias, né? Bom, eu tive aí 15 anos de uso de crack, com muita força, né? E não era um rolê ruim, não. Não era um rolê ruim, em muitos momentos era extremamente prazeroso, e em muitos momentos foi o que me deu para sair de tensões, de pensamentos, de coisas muito dolorosas que eu passava, que era a questão de homofobia, violência doméstica, entre outras coisas. E aí tem a que é a questão do preconceito, do estigma contra o usuário de crack, né? E, e sempre aquela tensão de, você precisa se tratar, você não pode estar fazendo isso. E aí, né, nesses rolês, eu fui parar em comunidades terapêuticas. Passei por quase 14, quase 14 não, por 14 comunidades onde eu apanhei muito, né? E eram as dores que eu passei nas comunidades terapêuticas, na mão de psicólogo, de psicóloga, de paciente que era colocado como terapeuta, de muita gente em volta, né? Eram dores, às vezes, muito piores do que as dores recorrentes resultado de um uso que dava bad, saca? Então eu tenho que fazer uma fala aqui também nesse sentido de questionar a saúde, isso que chamam de saúde mental, né? Se a gente olhar bem, não é todo lugar que é acolhedor, que dá abraço, que é profissional, que vai nos tratar, nos curar e não sei o que, e todas essas promessas que fazem. Não é. Às vezes são lugares de muita violência. E bom, né? Eu escolhi a abstinência. Eu sou usuário do CAPS Álcool Drogas aqui de Osasco, pelo menos do que sobrou dele, porque aqui é um desmonte total. E eu escolhi a abstinência, estou tendo sucesso aí, já fazem 2 anos. Teve melhorias? Teve muitas melhorias, né? Tem partes que não são legais? Tem. A gente é tratado para viver em sociedade. Aí quando a gente vem para essa sociedade que querem que a gente vive, a gente apanha. Do usuário, nossa, é sempre na tutela, quando a gente se impõe para falar é oprimido, a nossa fala não é legitimada, né? Porque a gente não tem o canudo, isso é muito sério. A gente não participa dos espaços de debate de construção. Isso é muito sério, mas enfim, quis dar essa contribuição aí, tô gostando muito do rolê. Valeu. Edu, primeiro eu queria te agradecer muito a tua participação. Ela enriqueceu muito o debate, porque ela saiu dos livros para a vida real. Né? Obrigado. Muito obrigado. Faça uso frequente do microfone. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Cristiane, você queria falar mais? Eu estou, sabe, no que se chama o silêncio respeitoso depois da fala do Edu, né? Ele meio que
A pergunta que eu ia fazer não faz sentido mais diante da fala dele. Talvez só falar que sei da dor dele de um outro lado, né? Meu filho teve talvez 19, 16 internações, algumas delas em comunidades terapêuticas, outras em comunidades xamânicas. Nós fomos tentando de tudo para protegê-lo, como o Edu traz, né, para você precisa se tratar, e aí eu estou falando não do lado do usuário, mas do lado da mãe do usuário, onde a gente termina vendo o filho vender tudo, né, ficar sem nada, ir para a rua, a gente não conseguir colocá-lo de volta em casa, porque o crack já o deixou alterado de si, né, já deixou escravo de si próprio, né? Ele já perdeu ali, a ele, aquela relação do sujeito com o outro sujeito, aquele que chega depois de estar encharcado do crack, é muito difícil de conviver. E aí você fecha a porta, e aí ele vai para a rua, e aí ele próprio não aguenta a rua, a própria família não aguenta vê-lo na rua, ele fica em situação de vulnerabilidade, como ele não é da rua, se é que alguém é da rua, mas como ele não nasceu numa situação onde ele teve desde sempre que criar ferramentas de defesa contra essa violência explícita contra a população de rua. Ele está vulnerável pela droga, ele está vulnerável pela, né, como se diz, pela estrutura do menino do play. Então, diante de tanta vulnerabilidade, você termina tirando para proteger, e sim, é fato. Você coloca em lugares que cometem violências piores. Eu tenho dito, após a última experiência dele, eu tenho dito que o lado oposto da sombra nem sempre é a luz, né? O lado oposto da sombra, por vezes, é mais escuridão. E assim, eu tenho acolhi ele recentemente, né? E fecho com ele, fecho, né? Eu tento escutar a dor dele, tento que ele fale a dor dele para outros que não, claro, a mãe, mas sempre fecho com ele, vamos buscar junto uma saída, né? Seja uma saída espiritual para ti, seja uma redução de danos, é a cannabis que te dá paz e tranquilidade, vamos fumar, só não sei plantar, mas se você quiser, aprende, planta esse treco, né? Vamos fazer alguma coisa que salve o sujeito que você é e quer ser, porque o crack roubou dele muitas vezes isso, e eu concordo com o Edu, que também tirou e anestesiou muitas dores, foi funcional, mas também cria uma disfuncionalidade muito grande, uma dor muito maior. Então, é assim, é uma situação muito, 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 muito difícil, porque a gente tem uma sociedade hipócrita, miserável, aonde você acolhe seu filho, mas aí ele quer pertencer à família, mas a família faz as festas regadas a litros de álcool, de vinhos, e ninguém está disposto a fazer uma festa sem um vinho, enquanto aquela pessoa não pode entrar em contato com álcool. Então, toda a sociedade gira em torno de uma hipocrisia que adoece mais a todos. Então, hoje, meu filho, eu estou falando aqui, meu filho está internado numa clínica que é fechada, numa clínica psiquiátrica, cheia de grade, onde eu jamais gostaria que ele estivesse, mas ele estava vulnerável, ameaçado de morte. Então, o que eu tento dizer a ele, eu vou te tirar dessa grade, que eu não quero que você esteja aí, mas eu não quero também que você esteja no caixão, porque ele também não quer estar no caixão. E o que é que aconteceu? Ele saiu para comprar a cannabis, como ela não é legalizada, como você não pode ter essa planta em casa, ele saiu para uma boca, né, dessa boca ele foi para a boca do dragão de novo. Então, assim, é muito complexo. E sim, Edu, nos lugares de saúde mental que deveriam abraçar e acolher, eu já vi colegas minhas não só não abraçarem, não só não acolherem, como estigmatizarem. E não só em comunidades terapêuticas, mas em clínicas credenciadas. Então, é muito duro, e eu digo como psicóloga e como mãe, agora que às vezes é desesperador. A linha tênue
onde é salvar e escravizar, aonde é que é estar livre e estar preso do quê? É isso. Obrigada, Edu, por ter falado por meu filho, porque ele agora não pode falar. Bem, Cristiane, também agradeço a você essa tua fala, essa tua acolhida a todos nós, né? Todos nós temos um pouco de Cristiane e um pouco de Edu. Por isso estamos aqui. Obrigado a vocês dois por terem trazido à tona, terem verbalizado com tanta ênfase a dor de cada um de nós. Mas a questão central aqui para a gente, e eu faço isso intencionalmente, é que nenhum de nós é químico. E como nenhum de nós é químico, e droga é uma substância química, não nos interessa muito falar de droga. A questão é, e o ser humano? O Edu aqui representou muito um ser humano. Mas cadê nós, o nosso ser humano? Onde que nós estamos? Porque a busca por respostas de perguntas que a gente não tem resposta é sempre em outro lugar que não no próximo para o ser humano. Como alguém aqui falou, se a gente tem a pretensão de construir algum projeto de cuidado do outro, o outro é essencial. Cabe ao outro dizer o norte para a gente. Afinal de contas, cuidado para quê? Cuidado para onde? Cuidado com o quê? Porque senão a gente repete todo o mesmo sistema. Sistema esse que funciona um pouco assim. Na nossa sociedade, quando a gente nasce, nos é reservado um caixão. E aí nós passamos a vida inteira sendo moldados para podermos estar naquele caixão. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente consegue viver sem pensar naquele caixão, mas pensar na vida? Sem pensar na forma que a gente tem que ter para caber naquele pedaço de latifúndio final nosso e a gente poder ser feliz, poder conviver, acolher e ser acolhido. Como é que faz, Edu? Para com toda essa tua consciência que você tem e que você traz aqui, está, por outro lado, se sentindo completamente desamparado. Essa é uma pergunta. Você quer que eu me pronuncie, que eu falo? Eu queria que você me ensinasse. Olha, bom, Paulo e pessoal, eu acho que eu não tenho o que ensinar, eu acho que a gente tem o que a gente pode trocar de experiências. Então, você faz o Primeiro favor, porque você abre a tua câmera. Edu, você abre a tua câmera, por favor? Abro sim, peraí. Eu tinha apagado a luz aqui. Eu acho que a gente tem aí muitas experiências para trocar e é a troca de experiências que vai trazer uma nova lógica. Camaradas, é o seguinte, ó, coisas que me ajudavam quando eu estava num uso muito problemático e em situação ora em situação de rua, ora dentro de casa, mas fazendo um uso problemático.
eu compartilho do que a companheira falou em relação ao filho, porque eu também cheguei em situações que eu pegava minhas coisas e ia vender, né? E preciso demais, porque tem a questão da própria substância, que é forte, não é fraca. A gente não tem um crack ou cocaína legalizado que passou pelo Inmetro que a gente compra na farmácia. A gente tem um negócio que a gente não sabe nem onde é feito e às vezes dá um baque legal, às vezes não dá. E outra coisa, quem ensina o bom uso de uma substância não é no CAPS, não é na comunidade terapêutica, não é na escola ou na televisão. Quem ensina o bom uso, o bom manejo de qualquer tipo de substância são outros usuários que têm experiências de êxito ou de sofrimento. Então, o que me ajudava nesse momento, estava fazendo um uso bem problemático, era não ser confrontado, apontado, taxado, né? Era ser deixado viver o meu momento, sabendo que eu tinha um espaço de acolhimento em algum lugar, né? Às vezes era minha casa, às vezes era a casa de algum companheiro, alguma companheira. Era saber que eu tinha um lugar que eu poderia, depois daquele momento de ter um lugar seguro para me recompor. Agora, ser apontado, ser julgado, nossa, olha o que você está fazendo da sua vida. Coisa que eu mais ouvi dentro de comunidade terapêutica era o seguinte discurso: você acabou com a sua família. Você jogou toda a sua vida fora. Que vida que eu joguei fora? Né? Uma vida de exploração, né? De produzir mais-valia por algum burguês safado, né? A gente tem certas perdas aí ao longo desse processo de uso problemático. Mas aí eu questiono quem não usa. Quem não usa? Tá tudo bem? Tá tudo lindo? Não tá. Então, tem muito estigma sobre pessoas que fazem o que é denominado uso problemático de drogas, que ao invés de ajudá-las, machuca mais essas pessoas. Tem um psicólogo, eu não sei se ele é psicólogo, psicanalista, e eu também não sei falar bem o nome dele, eu acho que é Gabor Maté, que é Canadá. Eu li uma coisinha dele de passagem, que ele fala assim: toda vez que um paciente chegava na clínica, eu perguntava que droga que ele usava, porque era isso que eu aprendi na faculdade, na universidade. Mas eu mudei o meu pensamento e hoje ao invés de perguntar que droga que ele usa, eu pergunto o que tá te fazendo sofrer? Qual é o seu sofrimento? E aí a gente vai perceber que a real, que não é a substância, nem a que é usada aos fins de semana, uma cervejinha no boteco, ou o crack que é usado todo dia, toda hora, que vende as coisas para usar, não é a substância. É um contexto todo. Eu tive uma melhora muito significativa quando eu fiz as pazes com o irmão meu, que era uma pessoa que eu cresci com ele me agredindo muito. Porque eu sou homossexual e eu tive muitos problemas. Aliás, tiveram muitos problemas comigo, né? Mas ele, há 5 anos atrás, ele teve uma filha autista. Essa criança, ela é autista, né? Assim, bem
que se nota, né? E aí eu não falo com ele, eu também estava muito na rua ou internado, e aí quando a gente se reencontrou, eu resolvi perdoar ele e fazer as pazes. E aí ele me falou assim: puta, mano, como eu fui idiota com você, como eu fui babaca com você, eu te bati muito porque eu não sabia o que era preconceito. Hoje eu sei por conta da minha filha, né? E aí, tipo, meio que virou uma chave na minha cabeça, né? Encerrar aquela opressão que eu sofria, né? Aquela opressão ter se encerrado. E eu não tenho. Hoje eu ainda tenho vontade de fazer uso, tenho, né? Um dia após o outro, porque eu quero estar abstinente por enquanto. Mas eu não tenho aquela vontade descontrolada de fazer uso, porque hoje eu percebo que essa vontade era relacionada a uma estratégia de fuga desse lugar, de um lugar que era de muita violência, saca? Então, camaradas, eu acho que aqui tem um monte de profissional de saúde, né? Isso que eu tô percebendo, da psicologia, né? Não sei o quê. Eu acho que quando a gente aborda ou quando a gente acolhe uma pessoa que está em situação de rua, de vulnerabilidade, que chegou dizendo que o problema da vida dela é um uso muito problemático, troca uma ideia natural, sem focar na droga, sabe? Existem outras coisas que criam dor, e aí uma droguinha é muito bem-vinda nesses momentos, né? E tem coisas também que não são dores, mas que a droga cabe muito bem. Hoje, por exemplo, a gente tem o que eu não sei falar direito em inglês, mas é chemsex, né? Que é uso de sexo com uso de drogas. Pô, é um rolê que está acontecendo também. Então vamos falar de prevenção a HIV, AIDS, a tuberculose, a sífilis, né? Porque o rolê da pessoa é esse. Ela quer fazer um uso para ter prazer, né? Então, é o mínimo de julgamento possível, o mínimo de encaminhamento para internação, de preferência nenhum. Internação é jogar sujeira embaixo do tapete. Paulo, obrigado por estar deixando eu falar. Eu acho que eu estou usando o momento até para fazer uns desabafos. É porque tudo isso é muito, muito bom. E aí, e coisinha. Tem um negócio que falam assim, não, tem comunidade terapêutica que a internação é voluntária. As comunidades terapêuticas não são tão ruins assim. Não existe internação voluntária, né? Se uma pessoa ela se interna, é porque ela foi assediada, pressionada, oprimida, empurrada, foi constrangida a ir para uma internação, e ainda mais porque geralmente internação é porque falta equipamentos de cuidado em liberdade e, estratégias de cuidado em liberdade que não são só papel do Estado, é papel de todo mundo, né? Eu falei, Paulo, alguma coisa Vocês, que bateu com a pergunta? Eu acho que eu viajei aqui. eu acho que você começou a falar, mas ainda temos muito a conversar, né? Me manda um alô depois pelo meu privado, tá Mando, bom? Vou ficar mando. te aguardando. Pode ser? Obrigado, obrigado, galera. Estou te Obrigado a aguardando. todos. Gabriela, você queria comentar? Você queria falar? Epa, sim, vou abrir minha câmera também.
Então, Foi estamos te rápido, aguardando aqui. quase que. Não, então, depois da fala do Edu, eu saí de um lugar de perdida para um lugar, nossa, pelo menos eu estou no caminho certo. Porque meus primeiros atendimentos sempre foram muito encaminhativos, né? Até que eu decidi fazer diferente e aí eu comecei, vamos conversar sobre a própria vida, né? Eu acho que eu estou anotando assim algumas perguntas que você trouxe, que você queria ter ouvido de algum profissional, para eu estar colocando ali, né? Além de falar sobre o que você precisa, mas também perguntar sobre os prazeres, sobre as dores, né? E além, na realidade, mais sobre os prazeres do que sobre as dores, porque as dores está todo mundo sempre perguntando, principalmente lá na área da saúde, acho que a gente pergunta mais sobre as coisas ruins do que as coisas boas, né? Então eu mudei aqui, né? Eu saí de um lugar de talvez eu não entenda o que eu estou fazendo, mas para talvez eu esteja entendendo. E aí o meu limite vai muito mais pela falta de, enfim, pela desigualdade. Para eu não ter limite, o sistema tinha que ser outro, né? Então, como trabalhar dentro desse sistema que ainda não é outro, então ainda é fomento de desigualdade. Mas aí vem assim as outras perguntas, né? Como a gente trabalha, né? A gente fala a partir da perspectiva de redução de danos, mas e as frustrações a partir dos lugares que as pessoas vão continuar não ocupando porque elas não vão ter acesso? Porque a gente não está garantindo emprego para todo mundo, moradia, lazer, cultura, né? Uma integração com a sociedade. E isso vale, enfim, todo mundo, isso eu inclusive falo diariamente, né? Que todo mundo faz uso de algum tipo de substância que é considerado droga. Agora vai depender né, do estigma, vai depender de quem usa, né? Vai depender da cor da pessoa, do gênero, vai depender de vários outros fatores para ser colocado como um uso abusivo ou não, né? Como um uso problemático, um uso que deve ser enquadrado. E aí eu queria trazer assim mais essas reflexões sobre a frustração de não garantir esses acessos. Eu acho que é um desabafo também, Edu. Tipo assim, uma frustração enquanto profissional, né? Que eu vou lá, caminho, e aí eu esbarro nas outras políticas que estão ali sem garantia de nenhum direito social, porque antes eu tinha vários problemas com a perspectiva de redução de danos, porque o que chegava em mim era muito elitista, tinha um distanciamento muito grande com a realidade das pessoas que eu atendia, e aí eu estou me aproximando de um outro lugar, né? Então, aqui, ouvindo o Edu, ouvindo a Cristiane também, eu estou me aproximando de uma redução de danos que faz mais sentido para a minha realidade, mas aí é isso. E a frustração, né? Pois Enfim, é, não né? sei também, gente, eu estou desabafando, não é resposta, né? É conversa. Pois é, né, Gabriela? Porque aí tem uma coisa que não sei se você observa, que a tua própria pergunta ela traz um sentido de generalidades, como se a gente pudesse encontrar respostas gerais quando as questões são individuais. Assim, a gente, obviamente, não tem certeza de absolutamente nada. Agora, a gente tem algumas pistas. Uma das pistas que a gente pode ter é que, se a gente vai construir o projeto de cuidados sem a presença de quem vai ser cuidada, é manter o lugar do opressor. Não adianta a gente estudar, estudar, estudar e descobrir como resolver os problemas do mundo, porque o mundo é feito de pessoas. Nós aqui no Observatório, nós temos uma frase que norteia um pouco a nossa atuação, que é preciso criar sistemas que se adaptem às pessoas, e não pessoas que se adaptem ao sistema.
E aí, quando você procura uma resposta, como é que você faz para lidar com a sua frustração? Fica uma questão qual é a frustração? De quê? De que lugar? De que horas? Como é que você participa dessa construção, dessa frustração? Como é que o outro participa? Como é que os outros participam? São muitas perguntas dentro de uma única pergunta, Gabriela. Eu acho que a melhor forma que tem de você descobrir a resposta para ela é partilhar com quem está partilhando contigo. Ou seja, se você está no CAPS-AD, está fazendo um atendimento de uma pessoa e você gostaria de oferecer a essa pessoa um serviço que não existe enquanto prática, que tal você experimentar de conversar com ela e falar, pô, cara, sabe o que é? Eu acho que o melhor para você seria você subir num coqueiro. Só que não tem coqueiro aqui por perto. Então vamos procurar outro tipo de árvore para você subir, que aí você pode construir o possível. Tem a realidade, tem o desejado e tem o possível. E nesse possível sempre cabe. A gente, por exemplo, está tornando possível o nosso convívio por causa da internet, que ganhou um destaque enorme por causa da Covid-19, que matou tanta gente. Mas viabilizou isso que a gente está fazendo agora. Quem sabe, dentro da tua prática cotidiana, Gabriela, você não descobre também ferramentas que possam realizar coisas possíveis. Não é o ideal, não supre e não atende todos os seus desejos, mas te distancia da impossibilidade, te faz caminhar um pouco. Paulo Freire tem um livro que tem um título que eu adoro, que é uma coisa muito simples, mas que a gente pouco presta atenção. O caminho se faz caminhando. Vai lá, Gabriela. Vai caminhar teu caminho, eu tenho certeza que você vai encontrar no seu caminho novos caminhos para você caminhar, novas respostas para tuas perguntas. E você ainda tem a possibilidade de pedir ajuda. Dizer assim, não sei, me ajuda? E aí você tem uma porção de alternativas, inclusive desse grupo, de vir para cá e falar, pessoal, não sei, me ajuda. Eu ia gostar muito de cumprir esse papel. Vem para cá, se junta aqui, vamos conversar. Você não está sozinha, com certeza. Eu acho que eu procurei aqui nesse espaço mesmo. Me ajuda. Eu Então, estou vamos perdida. construir juntos. Perfeito. Vamos lá. Obrigada, gente. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Olha só, essa questão das drogas, né, que é onde a gente ficou hoje, e com muita frequência a gente fica, ela serve a interesses muito diferentes daqueles que a gente está querendo falar aqui, né? A gente aqui está em busca de afetos, está em busca de relações, está em busca de compartilhar, de acolher, de ser acolhido, está em busca de vida. Essa questão das drogas psicoativas, elas são tratadas na busca pela morte. Não que elas sejam os agentes da morte, mas elas são transformadas em agentes da morte. E aí acabam que elas matam mais a quem tenta evitá-las do que por si só. As respostas são muito complexas. A gente olha, por exemplo, em todas as categorias profissionais existentes no planeta,
A categoria que mais consome drogas psicoativas são os médicos. E dentre todas as categorias de médicos, os que mais consomem substâncias psicoativas legais e ilegais são os anestesistas, que são aqueles que trabalham diretamente com as drogas e conhecem perfeitamente seus efeitos diretos e indiretos e colaterais, os danos que elas causam por uso abusivo. Então, a primeira coisa que a gente pode observar a partir dessa informação é que a informação por si só não adianta nada. A informação por si só, ela não produz efeito algum. Sim, um outro exemplo quanto a isso, que é a questão, quando o Hitler foi eleito na Alemanha e foi reeleito na Alemanha, a Alemanha tinha o maior percentual de doutores do mundo. E quando acabou a guerra, e foi fazer análises dos locais de pesquisas praticadas pelos nazistas, se descobriu que os locais mais perversos, mais cruéis, eram aqueles que eram comandados por pessoas com altíssimo grau de instrução, doutores, etc., etc. A gente pode pensar, como Reich nos chamava a atenção, que gênio é marca de um produto que está à venda. E aí começar a olhar para o ser humano não como um produto, mas como um semelhante. E tentar trocar com ele de tal maneira que nesse convívio a gente se enriqueça. Mas para isso é necessário coragem, muita coragem. Paulo, eu acho que, obviamente, aqui vai até 10, né? Então não vai para hoje. Mas tu falou, né, que sobre ficamos sempre nas drogas. Para onde a gente pode caminhar? Para o ser humano. Porque não, sim, mas tipo assim, outros exemplos, assim, porque eu fico realmente, né? Qual Quem não tipo de tem, exemplo que você quer? não Olha sei, só, posso te dar um não outro seja exemplo. droga. O uso abusivo de internet. O uso abusivo de internet está produzindo uma geração de crianças com graves problemas oculares. Esse é um lugar. Vou te dar um outro exemplo. O uso abusivo da internet está aumentando muito o índice de suicídio de pessoas entre 16 anos e 24 anos. É assustador se você olhar a curva de crescimento de suicídio nessa faixa etária. Nós estamos previstos, o Brasil, este país com tanta diversidade, o maior produtor de alimentos do mundo, está previsto que a partir do ano de 2030, ou seja, daqui a 7 anos, nós vamos ter uma população, 60% da nossa população vai estar obesa, com um peso acima do recomendado. Sendo que desses 60% da população, grande parte é de crianças em torno de 10 anos. Sabe o que isso significa? Pois é. Alguém fala sobre isso com você, Gabriela? E você sabe que a obesidade, a incidência é maior entre os de menor poder aquisitivo do que os de maior poder aquisitivo?
porque 1 quilo de macarrão é mais barato do que 1 quilo de alface, sendo que o macarrão dá uma sensação de saciedade muito maior do que de alface. Eu posso dar inúmeros exemplos para você, inúmeros. A gente do observatório, né, por causa da presença do Bruce, a gente tem contatos com pesquisadores de muitos diferentes lugares. É assustador você olhar para o mundo que a gente está entregando para essa geração que está chegando. É um mundo sem esperança nenhuma. Você já viu, Gabriela? Bota na internet, Mapa da Amazônia 2050. Você já viu? Pois é, a Amazônia, se a gente continuar na mesma velocidade de aquecimento global que estamos hoje, em 2023, em 2050 a Amazônia vai ser um enorme lago salgado. Sabe o que quer dizer isso? Essa luta toda que a gente está tendo para salvar a floresta amazônica vai ser inútil, porque o lago salgado vai matar toda aquela vegetação. Eu te cito aqui muitos e muitos exemplos. Você sabe qual é um dos 5 crimes mais rentáveis hoje praticados na humanidade? Tráfico humano. Hoje, em 2023, nós temos mais escravos no planeta Terra do que tínhamos quando a escravidão era legalizada. Você que é uma profissional que atende consultório de rua, você deve observar que cada vez reduz mais o número de crianças nas ruas desse país. Já lhe passo a palavra, Ruth. Cadê essas crianças, Gabriela? Há pouco tempo atrás era comum a gente ver na televisão matérias jornalísticas falando sobre os grupos de crianças e adolescentes que assaltavam nos centros das grandes cidades. Acabaram. Veja que coisa misteriosa. A gente aumentou muito a população em situação de rua, porém, de criança não. De criança reduziu. E se você for aos degases, você vai descobrir que os degases estão vazios. Cadê as crianças? Se você pegar o índice, a curva de crescimento de assassinatos e crimes violentos contra as crianças no Brasil, e mulheres também, você vai ver que reduziu. Mas o desaparecimento cresceu muito, Gabriela. Você quer mais sugestão ou estamos bem por aqui? Não, por favor, para por aí. Já trouxe muita coisa para pensar. Você descobriu para que serve a droga? É para isso, Gabriela. Porque assim a gente só fala da droga. Não fala dos escravos, não fala do tráfico humano, não fala dos abusos, não fala de assassinato. Você sabia que o irmão do rei da Inglaterra, vou repetir, o irmão do rei da Inglaterra está confinado no Palácio de Buckingham, porque ele era sócio de uma ilha no Caribe que praticava exploração sexual infantil? Ninguém fala disso. Teve uma matéria no jornal que logo sumiu. Ninguém mais comentou nisso. Ele está confinado no Palácio de Buckingham porque é o seguinte, ele é condenado. Ele está condenado. Se ele sair do Palácio de Buckingham, ele vai ser preso. E aí fica todo mundo falando de droga. Pois não, Ruth? Abriu o microfone. Boa noite, meio atrasado.
duas perguntas. Vários desses casos que você citou, alguns eu já andei lendo, mas tenho duas perguntas assim que esses jovens que suicidam de 16 a 24 anos, em função, digamos, da internet, dentro dessa pesquisa, porque o que acontece, uma das coisas que acontece é o isolamento, não é? Não, Não é isolamento não, Ruth. Não. Então, eu vou só... É excesso de informação, Ruth. Pois é, quais são as informações que afetam esse jovem? Existe nessa pesquisa? Muitas pesquisas a esse respeito, Ruth. Muitas. Okay. É simples, olha só. Hoje, em 2023, o ciclo que é considerado o ciclo de existência de uma profissão é de 5 anos. Ou seja, as profissões nascem e deixam de existir durante 5 anos. Uhum. Certo? Agora, vai lá. Como é que um jovem de 16 anos ou de 18 anos que vai fazer um vestibular, qual é a profissão que ele escolhe para entrar para uma universidade, se dedicar numa universidade, para depois pensar que vai se sustentar o resto da vida? É terrível mesmo. Esse é um simples dado. Você já experimentou buscar na internet o mapa das opções de gênero hoje? Sim. Já viu? Sim. Agora imagina, de novo, um jovem de 14 anos ou uma jovem de 14 anos que está de frente deste mapa. O que ela faz? Pira. Entendeu? E a outra pergunta é sobre esse Lago Salgado. Está na internet. Vai lá no Google e coloca mapa da Amazônia no ano 2050. Ok. Você vai descobrir que o Brasil vai ficar quase que dividido em 2, porque como a bacia do Rio Paraguai também vai subir, vai crescer, e o Pantanal vai ser alagado, então, veja lá, mas veja de manhã, não veja de noite não, para você ter o dia inteiro para digerir e dormir à noite. Está tão difícil digerir tanta coisa mesmo. Qual é a sua idade, Ruth? Eu, 80. Pois é, Ruth. Agora você imagina alguém com 14. Mas é isso que me assusta, ver tudo isso. Até aqui em casa, minhas filhas falam, mãe, para de olhar essas coisas, para de olhar. Não, mas a gente não pode se isolar e ignorar o que está acontecendo. Pois é. Você fala das crianças que sumiram, uma das coisas que me apavora, mas me apavora assim, me deixa... Não sei, não tenho nem um vocabulário para falar. A quantidade de crianças, de bebês assassinados, estuprados, bebês, crianças, meninas, meninos, e bebês de meses. Gente, para onde é mesmo que nós estamos indo? Mas, Ruth, aí você toma cuidado, né? Lembra que tudo está ligado a elo de uma mesma corrente. Sim. Então, sim. Você tem que olhar que, assim, aí você tem que ir lá buscar a informação correta e mais precisa para entender por que essa informação está sendo vinculada. Porque existem informações que elas são vinculadas por interesses comerciais. Sim. Vou te dar um exemplo estarrecedor e depois eu paro por aqui para vocês terem uma boa noite de sono. Eu, durante 20 anos, fui proprietário de uma empresa de marketing, trabalhava com marketing. Uma vez, me procurou um laboratório de remédios, porque ele queria que eu trabalhasse fazendo marketing para provocar pânico na população,
para doenças que eles me apontassem e que eles me falassem, porque seriam doenças que eles teriam descoberto medicamento, estariam com o medicamento guardado e queriam que a população entrasse em pânico com aquele medicamento, com aquela doença, para poderem vender o medicamento, lançar o medicamento e vender o medicamento. E assim, só para teu espanto, Ruth, isso não é uma ação isolada de um laboratório, não. Existem empresas especializadas nisso. Sim, sim, Empresas de marketing que eu estou falando. sim. Vou lembrar para você só uma coisa. A epidemia do TDAH, exatamente isso, Sara. Né? A história do Rivalina, né? Como é que era? Esqueci o nome daquele remédio. Que é Ritalina. Ritalina, exatamente isso, da Ritalina. Né? Vocês lembram a história da ébola na África? Que era algo incontrolável que ia ocupar a terra inteira. Cadê? Exato. Né? Então, assim, é necessário que você possa fazer um filtro da informação. Oi, Edu? A cloroquina. Cloroquina, pois é. A droga, sempre tem a droga do dia, que é a droga que vai acabar com a humanidade. Então é necessário fazer um filtro, porque senão você vai se desesperar igual um adolescente. Já estou. Pois é, mas é isso que querem. Porque aí no teu desespero você vai consumir aqueles que lhe indicarem. Eu sou bem analítica. Pois é. Cristiane, você queria fazer mais algum comentário? Só um comentário mesmo, né? São 2 minutos para as 10. O poeta, o escritor moçambicano Mia Couto, ele tem uma frase que ele diz: há quem tenha medo que o medo acabe. Exatamente. Obrigado, Cristiane, por essa frase. É linda e fecha o dia de hoje, olha, perfeitamente. É disso que estamos falando. Boa noite para todos. Muito obrigado a vocês. Obrigado àqueles que tiveram uma participação diferenciada. Espero todos aqui segunda-feira que vem. Obrigada a todos. Uma boa noite. Para você também, Ruth. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Paulo. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Parabéns aí pelo encontro. Boa noite. Boa noite.